essa oportunidade e talvez não têm, Senhor, até um lugar para estar. Mas obrigado, Senhor, porque aquilo que Tu estás a fazer e vais fazer, e nós Te damos honra e glórias. Também pedimos, Senhor, por aqueles irmãos e irmãs que não podem estar aqui por algum motivo, Tu sabes o porquê. Pedimos, Senhor, que Tu possas ajudar a eles, animar a eles, Senhor, e encorajar, Senhor, neste vale que eles estão a passar. Entregamos, Senhor, estes momentos na Tua mão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu só queria... A gente começou no culto de oração, não esta quinta, mas antes dessa. Mas enquanto eu estava a orar esta semana, só senti trazer aqui aos irmãos, porque às vezes no culto de oração a gente fala certas coisas, mas a gente não todos, vamos lá dizer, estamos na mesma página, não é? Então, se há aqui alguns irmãos que algumas das coisas já ouviram, peço desculpa, mas talvez Deus até possa falar numa maneira diferente, não é? Se os irmãos e as irmãs me derem licença, eu vou continuar só falar para encorajar, porque às vezes a gente não tem sucesso porque a gente não faz as coisas como deve de ser, não é? Só uma pessoa disse amém, então o resto dos irmãos todos têm sucesso. É só tu, Sandra, não tens, peço desculpa, mas eu vou falar para ti, para tu teres mais sucesso na tua vida. Então, nós às vezes, da maneira que a gente ora, não é? Nós não oramos como deve de ser e nós não aplicamos o que devíamos aplicar. E nesta manhã nós vamos só meditar um pouco na palavra do Senhor no sentido de como orar e ter vitória. Como orar e ter vitória. Vamos ver no livro de Mateus 6. Mateus 6, versículo 9 em diante. Mateus 6. Então, diz assim: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nós nesta manhã vamos meditar um pouco neste versículo 9 e depois, se Deus quiser, a gente vamos continuar para a semana, depende, e se Deus quiser a gente vai meditar mais. Então, esta passagem estavam a falar sobre a oração e há outra que é igual a esta, que os discípulos perguntaram a Jesus: ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. Então, tem aqui várias pessoas e cada um de nós que estamos aqui, isto foi o modelo, vamos lá dizer, que o Senhor nos deu. Jesus disse: quando a gente orar, temos que ter mais ou menos este modo de orar. Muitas vezes quando nós oramos como alguém que está a mendigar, a pedir algo, e a gente diz: Senhor, a gente começa logo a oração em pânico.
E a gente vem, a gente começa a orar e a gente ora, começa logo com um problema. Senhor, ajuda-me, o meu marido, ele está a fazer isto, Senhor, faz isto, Senhor, eu não tenho trabalho, Senhor, eu preciso disto, eu preciso daquilo. E o que é que acontece? O Senhor, na sua palavra, diz que a gente pede e o Senhor não responde porque o nosso motivo está errado. Então, se as nossas orações muitas vezes não são respondidas, é porque nós não estamos a orar como deve de ser. Então, eu experimento de manhã, eu vou fazer uma caminhada de oração na área onde eu estou e eu gosto de sempre querer aplicar este modelo na minha oração. Então, pense na sua vida como é que o irmão e a irmã ora. Será que quando a gente vem à presença do Senhor, a primeira coisa que a gente faz é a gente pede qualquer coisa? A gente diz, eu quero isto, eu quero aquilo. E todos nós que estamos aqui, talvez alguns são pais ou mães, e se a gente tiver filhos, ou temos filhos ou filhas, e eles nem nos cumprimentar e vêm logo a correr connosco e dizer, papá, mamãe, eu quero um brinquedo, eu quero isto, eu quero dinheiro. Qual será a nossa reação quando eles vêm ter connosco e fazem e falam assim? A gente talvez vai ficar um bocado tristes, porque eles só querem vir ter connosco porque eles querem qualquer coisa. Não é? Agora, quando é os netos, parece que os avós e as avós já são assim um bocadinho mais, não é? Eles conseguem torcer um bocadinho mais, não é? Então, qual é o seu modo de orar? Então, aqui a gente vê neste versículo 9, como é que a gente devia orar? A gente, primeiramente, a primeira coisa que a gente deve fazer e tem que fazer é honrar a Deus por quem Ele é. Por quê? Porque se eu estou a declarar quem Deus é, quer dizer que eu sei o que é que Ele faz. Eu sei os milagres que Ele faz. Eu sei o que é que Deus pode fazer. E eu não estou em dúvida, pensando, mas o que é que o Senhor está a fazer por mim? Então, quando a gente vê no livro do Êxodo 3, versículo 13 a 15, Êxodo 3, então, quando Deus falou com Moisés o que é que ele tinha que fazer, a pergunta que ele fez foi, então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos olhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. E este é o meu memorial da geração em geração. E a gente vê mais à frente, no Novo Testamento, Jesus a falar e ele diz que eu sou.
Jesus disse, eu sou. Antes de Abraão, eu sou, Jesus disse. Então, quando nós oramos, nós não devíamos orar de uma maneira que parece que a gente não conhece quem Deus é. Quando a gente ora, a gente tem que declarar antes de pedir, porque a palavra do Senhor diz que antes de nós pedirmos, Deus já conhece e já sabe o que a gente precisa. Quando a gente está a orar, o Senhor já sabe. E a gente não devia estar a orar de uma maneira que parece que a gente não sabe. A gente às vezes quando ora, a gente diz, Senhor, eu não sei se é a tua vontade tu me curares. Senhor, eu não sei se é a tua vontade tu dares-me um trabalho. Eu não sei, Senhor, se é a tua vontade para tu sarares os meus problemas emocionais. Então, a gente está a entrar e a gente está a questionar ao Senhor quase como se a gente não sabe quem Ele é. Se eu perguntar nesta manhã quem é Cristo para si, Jesus perguntou aos discípulos, quem é que diz os homens que eu sou? Ele disse, bem, os discípulos disseram, alguns dizem que tu és um dos profetas, tu és Elias, tu és João Batista. E Jesus perguntou a eles, mas quem é que vocês dizem que eu sou? E eu pergunto a vocês, quem é que vocês dizem que Jesus é? E o que é que Pedro respondeu? Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que quando a gente ora, a gente sabe quem Jesus é? Será que quando a gente, antes de começar, então, quando eu oro, eu nem peço ao Senhor nada, eu não falo a dizer, Senhor, eu estou aqui para perguntar, não. Eu começo logo a declarar quem Ele é. E eu passo uns momentos a glorificar Deus por quem Ele é. Isso é a nossa responsabilidade. A gente não devia orar logo que a gente entra e diz, Senhor, sabes que eu tenho muitos problemas. É a mesma coisa, os nossos filhos ou as filhas, a gente está no quarto a sentar ali, a beber um café, um sumo ou qualquer coisa, e eles entrarem logo a correr e a dizer, papai, eu tenho muitos problemas, eu tenho... Isso quer dizer que quando a gente entra assim, na presença do Senhor para orar, a gente está quase que a dizer que não conhecemos quem Deus é. Se eu tenho um problema e eu não declaro quem Deus é, como é que eu posso ter uma resposta? Então, se Deus estivesse assentado aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, e eu entrasse e eu viesse na presença do Senhor, e Deus está aqui, e eu estivesse a ajoelhar e a dizer, Senhor, eu venho a Ti nesta manhã, eu tenho um problema, mas eu não sei se Tu podes responder o meu problema. O meu problema é que eu não tenho trabalho, então não sei se Tu podes procurar aí nas Tuas fichas a ver se há... O que é que acontece? Quando eu saio desse lugar, eu não tenho resposta. Por quê? Porque eu não estou a dizer desta maneira, Senhor, obrigado por quem Tu és. Obrigado, Senhor, porque Tu providencias todas as minhas necessidades de acordo com as Tuas riquezas. Obrigado, Senhor, que eu não venho aqui pedir, mas eu venho aqui glorificar o Teu nome por aquilo que Tu és e aquilo que Tu já fizestes. Quando a gente não ora dessa maneira, como é que Deus pode responder? Como é que Deus pode dar uma resposta se a gente diz, Senhor, eu não sei se é a Tua vontade
para tu salvares os meus netos e os meus filhos. Eu não sei, Senhor, se tu tens tempo, eu sei que estás muito ocupado. Mas o que é que Josué disse? Ele não perguntou, ele declarou, ele disse: eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Então, qual é a sua prática de orar? A gente sabemos que Deus em si, quando Ele diz eu sou inclui muitas coisas. O que é que Ele é para si? Se eu viesse e perguntasse assim, quem é Cristo para si? Quem é Deus para si? O que é que Deus já fez para si? Quando nós oramos, nós não devíamos estar a pedir, a gente devia estar a declarar. A gente não pode dizer, Senhor, se é a tua vontade, curar-me. Não, eu devia estar a declarar e a dizer, pelas suas pisaduras já fui sarado. Será que acontece todas as vezes? Será que é tão simples como isso? Não. Às vezes é uma jornada, às vezes a cura demora tempo. Às vezes um milagre é um milagre. O milagre é de um dia para o outro, de um momento para o outro. A mulher que tinha um fluxo de sangue, o que é que aconteceu? Por quantos anos? 12 anos. E a palavra do Senhor diz que ela exaustou todos os recursos, ela gastou tudo. Foi aos médicos, foi talvez até aos bruxos, não sei. Mas a palavra do Senhor diz que quando ela tocou, ela não perguntou, eu não sei se tu és aquele que cura. A palavra diz que ela ouviu que Jesus era aquele que sara e cura. Então, quando ela ouviu, ela imediatamente disse, talvez isto é a minha solução, a única solução. Ela pôs ao risco a sua vida porque eles podiam apedrejar ela porque ela estava impura. E ela passou no meio das pessoas todas e ela tocou nele. Agora a minha pergunta é, por que é que Jesus disse, quem é que me tocou? Se estavam lá tantas pessoas a tocar nele, como é que ele soube? Eu vou-vos dizer porquê. Porque esta mulher, a oração dela foi respondida naquele momento. Quando ela tocou, o poder do Senhor entrou logo nela. Havia outras pessoas lá que talvez isso não aconteceu. E os próprios discípulos disseram, mas Senhor, como é que tu podes estar a fazer uma pergunta assim tão esquisita? Não vês tantas pessoas ao teu redor? Ele disse, não, mas há aqui alguém que me tocou e eu respondi a essa oração. Essa pessoa está curada. A palavra do Senhor diz que ela imediatamente, depois de 12 anos, ela imediatamente foi curada. Talvez há aqui pessoas, aqui irmãos que conhecem o que é esperar 12 anos. A nossa irmã Sandra, nos osteoporoses que ela tinha, ela sofreu 12 anos. Mas houve um dia, que quando ela veio à presença do Senhor, o Senhor ouviu o clamor dela, ouviu a voz dela, e Ele respondeu. Então, quem é o Senhor para si? E a pastora Marisa vai mostrar alguns nomes que a Bíblia diz quem Jesus é. Então, quando a gente está a orar, quando a gente vem à presença do Senhor, a gente não pode estar a pensar, será que Ele é aquele que provará? Os irmãos e as irmãs estão a ouvir? A gente não pode estar a dizer, Senhor, eu não sei se Tu vais-me ajudar ou vais-me dar alguma coisa. Porquê? Podes voltar, desculpa. A gente, quando entra na presença do Senhor,
Gênesis 22:14 diz que Ele vai providenciar, não só no Velho, mas no Novo Testamento, no livro de Filipenses, o Senhor fala sobre isso. Então, quando eu estou a orar, eu tenho que exaltar o seu nome e não dizer, Senhor, se tu és... Não, eu tenho que dizer, Senhor, para mim, tu és Jeová Jiré. Tu és aquele que vais prover, Senhor, tudo aquilo que as minhas necessidades, tu vais, Senhor, dar a mim aquilo que eu preciso. A gente não vai na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu não sei se tu vais provar na minha vida. Eu não sei se tu vais dar. Aí o inimigo entra. Não, quando eu entro na presença do meu Deus, eu digo, Senhor, tu és Jeová Jiré. Eu tenho este problema, mas tu vais resolver. Agora, quando eu entro com medo, a ansiedade, e o meu problema é maior que o meu Deus, e eu estou com tanta ansiedade a dizer, Senhor, eu não sei se tu vais responder, Senhor, tu não sabes, o meu problema é tão grande. E Ele está a dizer, eu não sei se tu percebes, mas eu ponho os meus pés sobre o mundo para descansares. O mundo é deste tamanho e eu estou a fazer assim. E a gente está a perguntar, eu não sei. E depois a palavra do Senhor diz também que Ele é Jeová Rafa. Em Êxodo 15:26. O Senhor que cura. Irmãos, eu às vezes, eu como pastor, eu oro por uma pessoa, ela é curada, eu oro por outra, ela não é curada, mas isso não muda quem Deus é. Ele ainda é Jeová Rafa. Ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra do Senhor diz que por onde quer que Jesus foi, Ele curou as pessoas. E talvez esteja aqui nesta manhã. Qual é a sua oração quando vai na presença do Senhor e talvez está a sentir as dores? Eu sei o que é dores. Talvez não possa não ter tido dores que o irmão e a irmã teve. Talvez ainda não tive pedras nos rins, ou talvez não tive isto ou não tive aquilo. Eu às vezes, irmãos, olhar para a pessoa que está doente, eu não percebo, mas eu não posso entrar com dúvida e dizer, bem, estou a gastar o meu tempo, eu venho aqui só para orar, mas é para dizer adeus. Não, eu tenho que dizer, o Senhor que eu sirvo, Ele é Jeová Rafa. É o Senhor que cura. Será que temos tido essa experiência? Talvez quando a gente entra na presença de Deus, será que a gente está a dizer, o meu Deus é aquele que vai providenciar. O meu Deus é aquele que está a curar. Ou talvez o nome de Deus possa ser Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Isso quer dizer que o Senhor está por cima de mim. Ele está-me a proteger. Onde quer que os israelitas iam, havia uma nuvem durante o dia e havia uma nuvem de fogo durante a noite. O Senhor estava a proteger eles. Será que quando eu entro na presença do Senhor, será que eu digo, Senhor, Tu estás-me a proteger, Tu vais comigo para onde quer que eu vou, Senhor, Tu és a minha bandeira, Tu estás por cima de mim. Será que a gente diz isso? E Jeová Shammah. Quantos de nós é que podemos dizer esta manhã, o Senhor está aqui presente? O Senhor está conosco. Quando a gente está naquela viagem, quando a gente vai fazer uma viagem a Portugal, ou seja o que for, quantos de nós, há pessoas que estão lá naquela área, agora onde há guerra,
e não conseguem sair. Mas será que a gente pode dizer, por onde quer que eu vou, Jeová Shammah está comigo? Eu lembro eu não sei se já disse aqui, talvez há um tempo atrás, de uma senhora de idade que estava numa fazenda e ela estava na fazenda dela e ela olhou para fora e viu 2 homens a vir. E como ela era de idade, ela lembrou-se que a porta de trás não estava fechada. Então ela virou para ir ver se conseguia fechar a porta para eles não entrarem. E os 2 gatunos entraram na casa dela e vieram para fazer mal a ela. E quando eles vieram ter com ela, ela gritou e ela disse: Senhor, tu és o leão de Judá, tu estás aqui comigo presente. E naquele momento que ela gritou isso, os ladrões fugiram. E ela não percebeu o porquê. Mas logo, depois de uns dias, ela orou e continuou a orar e dizer: Senhor, perdoa aqueles homens que vieram fazer mal a mim. Ela encontrou um pastor que deu um testemunho, que veio alguém à igreja dele, entregou-se a Jesus, porque ele disse: eu fui a uma casa de uma senhora e quando eu fui lá, a senhora gritou: Leão de Judá, protege-me. E eu vi um leão grande ao lado dela. E eu então fugi, porque eu tinha medo do leão. Eu uma vez fui fazer um casamento ali em Wombats. E há lá um senhor africano que ele está vedado. Okay, está ali a senhora. A casa dele tem vedamento e dentro de vedamento ele tem leões, 2 leões. Então, ele não dá muita comida aos leões. Então eu tive que entrar com o carro e os 2 leões assim de lado. E depois eles fecham os portões. E dentro lá tem outros animais. Mas imagina a gente declarar no nosso momento de pânico e dizer: Senhor, tu és o leão de Judá. Não dizer: Senhor, eu vou morrer. Estão aqui estes gatunos. Deixa-me fugir. Dá-me patins. Dá-me qualquer coisa. Não, declarar: o Senhor é o leão de Judá. E na nossa ansiedade, será que a gente pode dizer: Jeová Shalom? Será que a gente pode dizer nesta confusão do mundo? Às vezes a nossa ansiedade é porque a gente não sabe o dia da manhã e a gente começa a apontar e a gente quer que o mundo esteja em paz. Mas eu tenho novidades para os irmãos e as irmãs. Este mundo não vai ficar melhor. Este mundo vai chegar a um ponto que na Batalha de Magedon os árabes vão se todos virar contra Israel. Mas o Senhor da paz, Ele está em controle. Ele protege o seu povo escolhido. Não sou eu, é Ele. Ele ama, porque Ele próprio vem desse povo. Moisés vem desse povo. Então eles vão atacar e só vai haver um povo que vai ter vitória. É o povo que conhece Jeová Shalom. Será que o irmão e a irmã, quando ora, está a entrar na presença do Senhor com ansiedade? Ou será que está a orar? E eu não quero dizer que a gente não pode estar ansiosos.
Mas a palavra do Senhor diz claramente: não estejais inquietos por coisa alguma. Regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. A paz que excede todo o vosso entendimento. A paz que excede. Então, quando eu vou orar e eu não estou a declarar, isso não quer dizer que eu não posso ter. O próprio Jesus, quando os discípulos falavam, ele dizia: eu sei o que é que vocês estão a dizer. Eu sei qual é o vosso problema. E quando a gente entra na presença do Senhor, a gente tem que declarar: Senhor, Tu és Jeová Shalom. Talvez não estamos a sentir. Quando eu estou doente, não estou a sentir a cura, mas eu tenho que declarar: Tu és Jeová Rafa. Tu és aquele que me curas. Senhor, Tu és Jeová Shalom. Eu não estou a perceber a confusão do mundo, a confusão do meu lar. Tu és, Senhor, Jeová Shammah. Tu és aquele que estás presente. Será que Ele é a paz que excede todo o seu entendimento? Os irmãos sabem, quando a gente começa a ouvir as notícias e este diz isto e aquele diz aquilo, a gente começa a ficar perturbados e depois aquela bomba caiu aqui e aquele caiu e a gente começa com ansiedade. Mas quando a gente vai perante Jeová Shalom, a gente diz: Senhor, nós queremos Te honrar por quem Tu és. Ele disse aos discípulos naquele barco: homens de pouca fé. Ele estava a dormir, descansado. Porquê? Porque ele conhecia quem ele era. Quem é Jesus para si? Quem é Jesus para si? Há mais outros, Marisa? Ele é Jeová Tiskenu. O Senhor é a nossa justiça. Irmãos e irmãs, Ele vai lutar por nós. Não é preciso nós lutarmos. A palavra do Senhor diz que Ele disse: aquietai-vos, eu vou lutar para vós. Ele é a nossa justiça. Não é preciso nós sermos. Ele é. Mas o que é que Ele é? Jeová Kadesh, o Senhor que santifica. Não é preciso eu estar-me a esforçar. Eu vou perante Ele e digo: Senhor, santifica-me, Senhor. Eu quero ser mais como Tu és. Perdoa-me, Senhor. Ajuda-me. Eu, às vezes, a maneira que eu estou-me a comportar não parece uma pessoa que serve a Ti. Senhor, Tu és Jeová Kadesh. Senhor, santifica-me. Faz-me mais como Tu, Senhor. Eu não devia usar esta linguagem. Eu não devia portar assim. E depois Ele também é Jeová Raha. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Será que quando a gente está a passar por situações que a gente vai perante o Senhor, e nesta manhã ao terminar eu quero que a gente pense nele, será que a gente possa terminar e dizer: Ele é Jeová Elion, o Senhor Altíssimo, o mais elevado, o forte dos fortes. Será que a gente pode declarar isto? Ele é Jeová Elion, o Senhor Altíssimo, o mais elevado, o forte dos fortes. O que é Jesus para si? Maybe we can just put a song playing, Yeshua or something like that. Nesta manhã, se o Senhor viesse ter consigo nesta manhã e dissesse: quem é que tu dizes que eu sou? Qual é que seria a sua resposta? Será que o irmão ou a irmã
daria e dizia: Senhor, Tu és Jeová Jiré para mim, ou Tu és Jeová Rafá para mim, ou Tu és Jeová Nissi para mim, ou Tu és Jeová Shammah para mim, ou Tu és Jeová Shalom para mim, ou Tu és Jeová Kadesh, ou Tu és Jeová Rahá, ou Tu és Jeová Tiskanu, ou Tu és Jeová Elion. Vamos só pôr de pé. Não sei se tem as palavras. Do you have the words for the song? It's in Portuguese, right? Okay. Será que a gente pode dizer nesta manhã? Yeshua, 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 Nesta manhã, enquanto estamos a meditar, eu não sei qual é a sua situação, o seu problema, mas Ele nesta manhã está a dizer: quando orares, orai desta maneira. Será que a gente está a declarar quem Ele é? Será que a gente está a dizer: Senhor, Tu és Jeová Shammah, Tu estás presente. Senhor, Tu és Jeová Rafá, aquele que curas. Senhor, Tu és Jeová Jiré, Tu és Jeová Shalom, Tu és Jeová Tiskanu, Tu és Jeová Kadesh. Senhor, Tu és, eu sou, Tu és o grande eu sou. Nesta manhã, Senhor, eu quero declarar, eu não percebo o que está a acontecer, mas eu quero categoricamente dizer: Tu és na minha vida o grande eu sou, Elion, Jeová Elion. Tu és, Senhor. Vamos declarar, vamos nesta manhã, ao terminar, orar e dizer: Senhor, perdoa-me, Senhor. Talvez eu estou a fazer o meu problema maior do que Tu és, mas Tu és Yeshua, Tu és, Senhor, o grande eu sou. Tu és Jeová Elion, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos neste momento, ao terminar, vamos só declarar. Eu vou pedir à pastora Marisa só para pôr ali os nomes. Não sei se conseguem ver. Conseguem ver, mas vamos declarar. Não sei qual é o seu problema, mas talvez, levante a sua voz e diga neste momento: eu estou a passar por esta situação, mas eu quero declarar que o Senhor é Jeová Rahá,
Ele é o meu pastor, nada me vai faltar. Eu não sei o que é que precisa, eu não sei o que é que precisa na sua vida, mas neste momento possa declarar e dizer: isto quem é Deus para mim? Ele é. Então ore neste momento. O seu problema que está a passar, diga: Satanás, tu és um mentiroso. O Senhor, o nome dele é Jeová Jiré. Diga neste momento, ore neste momento, diga ao Senhor quem ele é. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Levanta a sua voz, levanta a sua voz. O inimigo é um mentiroso, ele é um mentiroso, ele quer roubar a nossa paz, ele quer roubar a nossa saúde, ele quer ir contra aquilo que Deus e Jesus diz que ele é. O eu sou, o eu sou. Pai, eu oro em nome de Jesus, que nesta manhã nós possamos, Senhor, declarar quem Tu és, Senhor. E nós falamos aos nossos problemas, às nossas ansiedades, e dizemos e declaramos: Deus é o grande eu sou. Ele é maior que o meu problema. Eu declaro em nome de Jesus, que Ele é Jeová Shammah. Ele está aqui presente nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Diga ao seu problema. Se quiserem tirar a fotografia, a gente vai deixar aqui. E depois podem vir tirar uma fotografia para aqueles que quiserem. Mas vamos declarar ao nosso problema e dizer: Deus que eu sou, que eu sirvo, é o grande eu sou. Amém. Só queria dizer, antes de terminar, nós vamos só orar ali por Isabel. Ela vai viajar. Betty, podes orar aí por ela. Ela vai viajar. Só dizer aos irmãos e às irmãs que o pequeno almoço não é esta terça-feira, é para outra. A gente vai a um lugar diferente que alguém mencionou. A gente vai experimentar e ver se ficamos mais felizes ou não. Vai ser ali, chama-se Harvard, ali perto dos aviões, ali em Germiston. A gente agora tem o autocarro. Se os irmãos ou as irmãs quiserem deixar o carro aqui e ir no autocarro, por favor, dizer à irmã Zulmira, talvez, para a gente saber, ok, isto vai ficar, então não vai fugir, os irmãos podem tirar a fotografia depois do culto. Ok. Está no grupo. A pastora Marisa já pôs no grupo, então podem ver no grupo também. Se não tiverem no grupo, isso é um problema. Ok. Então, se quiserem ir no autocarro, no bus, o machibombo, moçambicanos dizem, é machibombo, não é? Podem ir, eu não sei o que os angolanos dizem, também é machibombo. Então, se quiserem ir no machibombo, é 100 rands cada pessoa, inclui, acho que o café e o pequeno almoço. Não sei bem exatamente os ingredientes que estão lá, mas tem ovo, tem bacon, tem pão e coisas assim. Então, se quiserem ir no autocarro, no machibombo, podem falar com a irmã Zulmira para a gente trazer os carros aqui, deixar os carros e irmos lá. Da outra vez houve um erro, é às 10 horas, não é? Então temos que estar cá antes, às 9h30, para podermos viajar para os lados de Germiston. Ok? Deus abençoe. Obrigado. Vamos orar. Já oraste, Betty? Já oraste por ela? Ok, obrigado. Não é esta terça-feira, é para a outra que a gente vai ter o pequeno almoço. Vamos ter depois uma lista ali para os irmãos preencher. Ok? Se não, podem dizer à irmã Zulmira ou a Paula, que também está ali atrás, que querem ir. Muito obrigado, Deus abençoe. E que a presença de Deus possa ir com vocês. Podem vir aqui agora tirar a fotografia, ou até aqui embaixo tem outra mais perto.
Parece. Podem tirar aqui.